Neste momento, a gente poderia falar da importância dos pequenos negócios locais. Mas isso você já deve saber. Mas queremos que você lembre de uma coisa: os empregos gerados por essas empresas. E fazer um pedido: valorize. Os sabores da nossa terra, a simpatia da nossa gente, não são apenas negócios. Estamos falando de pessoas, famílias, amigos. Estamos falando de coração. Valorize o que é nosso. Valorize o pequeno negócio. Foi o amor pela uva e por sua terra natal, Paraúna, Goiás, que fez com que o médico Dr. Sebastião Ferro iniciasse o que hoje podemos chamar de o novo terroir do Cerrado. E foi exatamente de um sonho que nasceu a vontade de plantar uvas e iniciar a sua própria fábrica de vinhos, a vinícola Serra das Galés. E hoje, com apenas 10 anos no mercado, o Dr. Sebastião Ferro a consolidou, tendo como base a inovação, o arrojo e o pioneirismo. A fabricação artesanal do puro cristal é um ofício milenar, uma tradição que atravessa gerações e que foi a base para o nascimento da Strauss, uma marca que rapidamente se transformou em um dos principais ícones do segmento de cristais de luxo, elevando o Brasil a níveis internacionais. Feitas à mão, as peças Strauss são verdadeiras obras de arte de puro cristal. De começar minha participação aqui nesse evento, entrevistando ele, porque o Dr. Sebastião é do Cerrado, ele é de Goiás, representando a região do Cerrado, e realmente eu tenho tudo a perguntar, tudo a saber, porque a gente não conhece nada, né? Praticamente da produção vinícola dessa região. Oi, mostrando aqui vai dar problema. Agora tá na internet do senhor, tá? Hã? Tava na Wi-Fi. Aí caiu, agora tá na internet do senhor, tá ok. Então, estou chamando ele aqui agora. Olá, doutor Sebastião. Boa noite, Luciano. Boa noite. É um prazer muito grande falar com vocês aí, no grupo da Larissa. Você, como jornalista, é muito importante. Meu nome completo, minha identificação é Sebastião Ferro de Moraes. Eu, de profissão, eu sou médico. Esse ano, completando 50 anos de medicina, então já não sou mais uma criança, né? Já estou bem maduro. Mas a gente partiu para o cultivo da uva e depois a fabricação de vinho. Foi uma paixão que a gente carrega desde a época de criança, que a gente gosta muito de uva, gosta muito. Então, a gente, em 2002, nós conhecemos um gaúcho que veio do Rio Grande do Sul e ele instalou em Santa Helena de Goiás, que é uma cidade vizinha de Paraúna. E lá no sul, lá em Flores da Cunha, ele era plantador de uva e tinha vinícola. Então, a gente ficou conhecendo aí, que era vizinho de município.
conheci o genro dele, que era muito entusiasmado, e eles me convidaram para plantar uva para atendê-los, para fornecer para a vinícola dele. E eu comecei a plantar uva em 2003, a gente começou o primeiro projeto, fomos plantando e fornecemos uvas para ele nos primeiros anos. Mas aí o negócio dele não andou bem e tal, eu fiquei com os parreirais produzindo uva e sem lugar para levar. Então, sem deixar. Eu vou só contar uma coisa, Luciana. Eu tive a oportunidade de tratar de vaca de leite com uva. Uva é uma verdade. Mas isso me surpreendeu muito, você sabe por quê? É porque quando a gente, tratando das vacas com uva, enchia as cocheiras com uva, elas saboreavam aquilo, mas quando a gente ia tirar o leite, já saía vinho. Desculpa a brincadeira. Essa história é para a gente contar no meio de uma mesa. Mas desculpa a brincadeira. Mas quando a gente começou a plantar uva, nós sabemos, vocês certamente conhecem, existem as uvas americanas, que são próprias da América do Norte, e as uvas asiáticas europeias. As uvas americanas são uvas labruscas, elas não servem para vinho fino. Nós fazemos vinho dela, mas vinho de mesa, porque ela tem um odor característico e que não agrada as pessoas. Então, o europeu não aceita vinho de uvas labruscas ou uvas americanas. Ele quer realmente vinho das uvas viníferas, que são as uvas asiáticas europeias. E aí nós temos milhares e milhares de variedades dessas uvas. Então, depois que eu não tinha como vender essas uvas para ele, porque o negócio dele não andou, não deu para trás. E eu fiquei com esse projeto. Falei, a única saída que eu tenho é buscar realmente um meio de industrializar essa uva. Aí foi quando a gente procurou, a gente tem que agradecer muito a Vinícola Aliança, lá de Caxias do Sul, que é uma cooperativa. Ela nos abriu os braços mesmo e nós tivemos a oportunidade de conhecer pessoas importantes lá, funcionário, o enólogo da Aliança daquela época, hoje é o nosso enólogo aqui no Centro-Oeste, é o Valdir Cristóvão, um excelente profissional, e a gente trabalha com ele esse tempo todo, só que ele não acreditava em uvas finas aqui no Cerrado. As viníferas aqui no Cerrado, para ele, era impossível. Então, o que nós iríamos fazer? Fazer suco de uva integral e vinho de mesa. Então, produto comum, que não. Mas ele me fala que eu sou muito teimoso, e realmente eu sou. Eu sou igual o São Tomé, tem que ver para crer. E eu sempre falava com ele... Ele vai saber se não dá certo, né? Então, eu sempre falava com ele, vamos experimentar as viníferas, vamos experimentar... Não, isso aqui não tem jeito, isso aqui não dá, isso é ilusão sua, você pode desistir disso. E eu fui, mas quando foi em 2013, eu tive a oportunidade de fazer parte de uma caravana de uma viagem a Portugal, que era viagem de negócio. E, por incrível que pareça, por eu estar trabalhando com uva aqui, uvas americanas, eu fui convidado e me deram a missão de ser o representante da uva e vinho do estado de Goiás. Que eu fiquei apertado, né? Mas falei, olha, assumo. Era eu, do grupo, era eu só que trabalhava com uva. E ia muita gente do mundo inteiro, principalmente da região de França, Portugal, Itália, Espanha, África, muita gente também. E era discutindo negócio de produto que nós tínhamos aqui e o que nós poderíamos negociar com eles lá, principalmente coisa industrializada. E a gente foi conhecer, mas eu falei, eu não vou de mão banana, eu vou fazer um documentário para mostrar, pelo menos para eles, o que eu faço aqui. Muitos
muito embora eu achasse que fosse muito pouco significante. E eu levei algumas amostras, não do vinho, porque eu sabia que a Europa não aceitava aquele tipo de vinho. Então, mas levei umas amostras do suco integral, que o nosso suco integral é muito saboroso, é de boa qualidade mesmo, porque as uvas são muito boas, são de qualidade excelente, então nós temos um produto de muita qualidade. E eu levei ele chegando lá, participando de reuniões, de mais reuniões, de mesas de negociação, falando em soja, falando em milho, falando em outros produtos. E Paraúna é um município que é multipotencial, porque produz muito grão no ramo da soja, do milho, do feijão, também produz carne na pecuária, produz muita carne, produz leite. Então, é um município multipotencial. E eu fui com esse propósito de mostrar o que Goiás tinha. Mas como eles me deram essa tarefa de falar da uva e do vinho de Goiás, que eu achava que até fosse uma piada, né? Tive a oportunidade de fazer uma apresentação para um grupo lá de umas 20, 25 pessoas. Mostrei um vídeo, tal, peguei a amostra do suco que eu tinha levado, eles tomaram e gostaram muito. Acharam uma beleza aquilo. E depois daquele momento, eu virei rei no grupo. Então, eu não caía no chão. Todo mundo queria me chamar para beber, tomar um vinho, um almoço, um jantar, experimentar um vinho, fazer uma degustação, fazer uma harmonização. Então, foi uma semana, quase 10 dias, de muita festa, muito vinho e muito conhecimento. Isso é verdade. Quando foi no último dia que nós já estávamos para vir embora, numa sexta-feira, eu fui convidado para almoçar. Isso aí eu destaco muito. Se vocês tiverem oportunidade, vocês entram no site dela. A Quinta da Badula. Quinta da Badula. 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 Isso representa, essa quinta, essa vinícola, representa muito para mim aqui, porque o fato marcante aconteceu lá nesse almoço, onde nós tomamos vinhos fabulosos, vinho muito bom. A gente almoçou lá, um almoço de família, com o senhor José, com a família dele, nós almoçamos lá e acabamos tomando um vinho. Então, eu fiquei meio alegre também, né? Aí, É um bom momento para fazer negócio, né? Aí, na saída, eu só falei assim, senhor José, o senhor tem coragem de me dar, eu estou pedindo mesmo, umas borbulhas dessas uvas que o senhor tem aqui? A borbulha são as ramas dela para me trazer material para fazer enxertia. Ele falou, não tem problema nenhum, eu vou oferecer isso para você. Mas tem um problema, você vai ter problema de alfândega. Falei, não, eu sei disso, mas nós temos no grupo um responsável pela viagem, que é do Ministério da Agricultura, e ele vai ter que me arrumar a documentação para me poder levar isso. E ele me arrumou lá 3 variedades de uva, a Touriga Nacional, a Syrah e a Castelão. E eu embolei aquilo, coloquei toalha úmida, envolvi em saco plástico, toquei no fundo da mala, arrumei o documento lá com o nosso coordenador e trouxe. Que história maravilhosa! Aí nós passamos na alfândega sem problema nenhum. Cheguei em Goiânia, onde eu moro mesmo, a fazenda fica em Paraúna, 150 quilômetros. Saí daqui para aproveitar essas borbulhas e fiz a enxertia. Sabe? Deus é tão brasileiro e tão goiano que a gente precisa acreditar. Que eu fiz dessas borbulhas, eu fiz 108 enxertias. Dessas 108 enxertias, 104 pegáveis. Coisa que eu nunca tinha visto, que nós que fazíamos muito enxerto, nós nunca tivemos um aproveitamento desse. Então foi fantástico, num período que não era muito apropriado, muita chuva, e uva não gosta de tanta chuva, mas eu cuidei com muito carinho dessas mudas e comecei a multiplicar essas mudas. De 104, em 2014 eu fui multiplicando, 2015. Quando chegou
Na época de poda, que normalmente nós fazemos a poda de produção aqui no mês de março, nós estávamos com quase 1.000 plantas dessas 104. E fizemos a poda e fizemos uma colheita de 1.500 quilos de uva maravilhosa, uva de uma qualidade extrema mesmo, e colocamos na mão do Valdir Cristófalo, que é o nosso enólogo. E ele, com essas uvas, ele fez... Aí nasceu o vinho Muralha. Que ele também, como enólogo, ficou assustado, nem acreditando, e tomou a providência de levar esse vinho para ser provado por enólogos que ele conhecia, e enólogos famosos do Sul, lá do Rio Grande do Sul, enólogo da Pérgola, enólogo da própria Miolo e tal, e todos eles fizeram uma avaliação muito interessante do vinho, dando uma pontuação muito grande. Aí nós fizemos o lançamento desse vinho aqui em Goiás, foi um lançamento até muito pomposo, muito cheio de festa mesmo, e o Muralha realmente nasceu por aí. Então, dessas uvas, que depois disso nós já colhemos 3 vezes, vamos para a 4ª colheita agora, todo ano vinho muito bom. Nós começamos a trazer outras uvas viníferas. Aí hoje nós já cultivamos Malbec, já cultivamos Cabernet Sauvignon, Merlot, Tempranillo, Marcelin, que é outra uva que a gente trouxe do Sul, e estamos cultivando agora a famosa Sangiovese italiana, que é a uva do vinho Brunello, do Chianti e tal. Então, nós estamos cultivando e está muito bem. Esse ano é a primeira produção, está muito bem. Então, isso vem acontecendo de forma gradativa, ano a ano, e nós estamos muito felizes porque nós temos a certeza que nós vamos fazer coisa muito boa aqui no Centro-Oeste goiano, num estado que fica, Goiás, fica no Centro-Oeste, mas Paraúna fica no sul do estado, na bacia do Vale do Meia Ponte, que é um dos formadores do Rio Grande, que vai descer lá para Foz do Iguaçu e para a Argentina, para o Estuário Prata. Então, Paraúna tem essa coisa, porque Paraúna também passa pelo município de Paraúna o que nós chamamos de espigão mestre, né? Que é o espigão de serras, onde existe a divisão de águas norte e sul. Então, no município, nós temos água do norte e água do sul. A água do sul vai cair lá no Paranaíba e cai no Rio Grande. A água do norte cai na água do Araguaia e do Rio Tocantins. Então, vai para a Bacia do Norte. Então, nós temos esse privilégio. E, com isso, nós estamos... Desculpa, doutor Sebastião. O senhor acha que essa característica é uma das razões do êxito que o senhor vem encontrando? Isso tudo porque tem altitude. A altitude nossa vai de 600 a 900 metros. É uma temperatura, tropical, mas no período em que nós colhemos uva, é uma temperatura muito amena. Então, dá uma amplitude térmica muito significativa. Por exemplo, agora, nós saímos há pouco tempo de temperatura de 30, 35 graus para ter uma temperatura que já chegou a 10 graus, ou menos um pouquinho agora esses dias. Então, a uva, ela gosta muito de calor, muito sol, mas ela gosta muito de temperatura amena durante o dia, durante a noite. Então, aqui nós temos esse fator. E isso favorece com que a uva tenha uma maturação lenta, gradativa, dando tempo dela formar todos os seus ingredientes de caças, que são as substâncias, os polifenóis, o resveratrol, e também dá tempo de criar açúcar,
que é importante para um grau de açúcar da uva aqui, ele atinge seus 25, 26 graus Brix, que é muito importante, porque é o açúcar que vai dar o teor de álcool no vinho, né? Formar o vinho, vai formar o álcool para dar a sua estrutura alcoólica. E a semente também sofre um processo de maturação mais lento, fazendo com que seus taninos se apurem. Então, isso é coisa que nós estamos trabalhando, estamos observando muito, mas o interessante é que todas as uvas que nós testamos, uvas viníferas, todas se deram muito bem. Ainda nós temos uma dúvida com a Chardonnay. A Chardonnay nós está em observação, mas nós não desistimos dela ainda não, porque mas Pinot Noir é uma uva mais trabalhosa, ela está dando muito bem, Merlot, a Tempranillo é um fenômeno aqui, é um fenômeno, Malbec é outro fenômeno. Então nós estamos muito felizes mesmo e acreditando que realmente nós descobrimos o terroir do Cerrado. Porque... É isso que eu ia perguntar, né? Porque a gente não pode assim, determinar isso, mas tudo indica que nós chegaremos lá. Uma coisa que aconteceu muito nesse trajeto todo de uns 15 anos, Luciano, é que ninguém acreditava nisso. Só esse louco aqui mesmo que teve a coragem de enfrentar. Críticas nós recebemos muito. Muitos apreciadores de vinho falaram: Sebastião realmente está louco. Isso aqui não é possível. Esses vinhos aqui não é possível. E hoje, com a graça de Deus, com a força do trabalho, essas pessoas são hoje apreciadores dos nossos vinhos. Então, é muito bom isso, a gente se sente muito feliz. E Paraúna realmente caiu no gosto do vinho e, com certeza, as outras pessoas vão enveredar para esse rumo, porque é uma realidade mesmo e nós estamos muito animados com isso e vamos trabalhar muito ainda em cima disso. Quer dizer, o tempo, para mim, não resta muito, né? Porque já tem uma idade, mas ainda tem muito ano e quero realmente deixar esse legado aqui para a nossa região, porque nós acreditamos muito e achamos que o Centro-Oeste, o Cerrado brasileiro, ainda vai ser um grande produtor de vinho num futuro não tão longe como se espera, de toda a cultura do vinho. Porque o vinho, a gente não sabe quem nasceu primeiro, se foi o homem ou se foi o vinho, né? Porque desde que tudo que a gente vê falar da existência humana, a uva sempre acompanha o ser humano. E o vinho, lendas e mais lendas, mostra que ele nasceu do acaso, mas hoje é muito bem trabalhado no mundo inteiro e todo mundo quer tomar vinho porque é muito bom para a saúde também. Hoje o vinho faz parte da saúde do ser humano. Não vinho para tomar exageradamente, mas uma taça de vinho todos os dias, uma roda de amigos, tomando um bom vinho, poucas coisas se igualam no mundo. Você pode ter certeza disso. Isso é muito saudável, muito bom. E a gente gosta muito e vamos trabalhar muito por isso. Fico muito à disposição de vocês. Eu quero que vocês façam as perguntas que vocês acharem necessárias mesmo. E estou pronto. E o relato dessa novidade é isso. Vinho em Goiás está nascendo porque existiu uma persistência, uma vontade e uma crença de que realmente isso era possível, considerando o perfil do seu microclima, que tem essas variações que eu falei, a amplitude térmica, que é muito importante. É importante relatar também que a colheita de uva dá-se aqui no período de estiagem, porque nós temos as 4 estações do ano bem definidas. Estações de quase seca, que começa no outono, primavera, é quase seca, temperatura mais baixa, que dá essa oscilação, fazendo com que a amplitude térmica tenha aí uma diferença
de 15, 16 graus durante as 24 horas, noite e dia, isso é muito importante. E terreno, que é uma altitude boa, altitude razoável, 600 até 900 metros, terreno bom, às vezes o terreno do cerrado é um terreno ácido, normalmente é ácido. Então, quando se pensa em fazer qualquer agricultura, processo agrícola no cerrado, é preciso que se corrija essa acidez. Um pH de 3,5, 4,0 é preciso ser elevado para 6,5 ou isso mais. Então, é isso que a gente precisava falar para vocês e convidar para vocês experimentar e conhecer a nossa vinícola, que ela está ficando muito bonita, muito aprazível mesmo, e queremos fazer uma degustação com vocês, fazer uma harmonização, comer uma carne bem boa junto com o vinho Muralha, que é muito significativo mesmo, de um aroma extraordinário. E nós agora já lançamos também, agora há poucos dias, o Muralha Prêmio, que surpreendeu mais ainda. Então, a gente fica feliz de estar mostrando para vocês que nós temos um projeto ambicioso, mas também um projeto de qualidade que vai dar muita satisfação a muita gente, a muitos goianos e brasileiros também. Agora, com certeza. Doutor Sebastião, deixa eu fazer umas perguntas aqui da nossa audiência, passar aqui para o senhor via o chat, né, que está rolando aí no YouTube. Pessoal, quem tiver dúvida pode passar tudo que vocês quiserem descobrir sobre o vinho do Cerrado, né, sobre Goiás, mande as dúvidas aqui para o doutor que vai tentar resolver. Nós temos uma pergunta do blog Rotas e Notas, perguntando se vocês fazem poda invertida, como tem feito e em quais os meses. Então, aqui nós adotamos 2 podas anuais, porque nós temos uma poda que nós chamamos poda de formação, porque no período de chuva nós não pensamos em colher uva. Nós não pensamos, nós sabemos que dá muita doença, muito fungo, muita podridão da fruta mesmo pelo excesso de água. Então, nós preparamos nesse período os galhos da uva, fazendo uma chamada poda de formação, que ela normalmente ocorre após a colheita, que ocorre em agosto, setembro, às vezes até outubro. Então, essa poda normalmente é na segunda quinzena de outubro, novembro, nós estamos fazendo essa poda. E trabalhamos muito, uma poda que a gente precisa cuidar muito da planta, evitando esse fungo, porque tem muita chuva, muita água, calor. Então, a gente trabalha bem nessa formação. Fazendo uma boa formação das videiras, aí nós preparamos para fazer a poda, de preferência na segunda quinzena de março. Quando nós, às vezes, vamos preparar a planta para poda, nós aplicamos nela o etrel, que é um fito-hormônio que vai fazer com que a planta recolha toda a sua seiva da uva, toda a sua seiva da folha, e vai recolher e seca as folhas, e nós fazemos uma poda de produção, deixando aí 8, 9 borbulhas de brotação, e usamos logo após a poda também o Dormex, que é um estimulante também um fito-hormônio, estimulante da produção, que isso usa-se no Brasil inteiro, acho que todo mundo usa, e cuidamos. Temos pouca chuva logo nessa poda, já são poucas as chuvas, já estão bastante diminuídas, e no mês de abril praticamente não tem mais chuva, ou muito pouco. Esse ano ainda choveu mais, mas normalmente não tem. Aí nós vamos cuidar dessa uva durante o período de estiagem, e agora ela está começando a amadurecer, começando a roxear. Dá pouco trabalho agora, porque tem muita desbrota, porque a vegetação da planta aqui no Cerrado, na região tropical, é muito intensa. Então, aqueles galhos que estão sobrando, que não tem cacho, que estão abafando muito a planta, a gente faz um tipo de uma poda verde,
tirando esses galhos e refazendo o galho, deixando o sol penetrar bem e, às vezes, alguns combates de fungicidas e tal. Mas o normal é essa uva vai ter muita qualidade e nós vamos colher ela no final de julho, mais durante o mês de agosto, com muita qualidade. Porque o que a gente sabe é que para um vinho, para ter qualidade, primeiro ele tem que ter uma uva de grande qualidade. De grande qualidade. Está ouvindo? Sim, sim, eu estou escutando. Luciana, eu só ia te pedir a gentileza de desligar o teu áudio aqui. Está dando muito barulho. Então, a gente colhe no mês de agosto, às vezes até setembro, ainda tem um pouco de uva para colher, entregamos para o enólogo, uva de grande qualidade, e o enólogo vai fazer a sua parte, que é a parte da enologia, que ele sabe muito bem, e vai fabricar os vinhos que estão acontecendo aqui em Goiás. O vinho Muralha é a marca principal, e eu quero dizer para vocês a razão dos nomes da nossa vinícola e do nosso produto. Como eu disse, Paraúna, ela passa, o município passa pelo Espigão Mestre, onde a Serra Geral tem as suas serras locais. Nós temos aqui a Serra das Galés, que tem aquelas formações rojosas, tipo do Cálice de Pedra. Temos a Serra da Portaria, que é uma serra muito interessante, que tem o seu vale, que é o chamado Vale da Felicidade. E nesse vale tem uma estrutura de pedra, que é um tipo de uma muralha. Aquilo tudo indica que tenha sido construída por mãos de homens, porque nos nossos antepassados. Muitos estudos já foram feitos, ninguém conseguiu decifrar esse enigma ainda, mas o fato é que as pedras que estão na muralha são pedras diferentes daquelas pedras de arenito que existem na Serra da Portaria. E nós, como bairrista que somos com o nosso município, quisemos homenagear a nossa cidade, o nosso município, com as suas belezas naturais. Então, Vinícola Serra das Galés, é pela Serra das Galés, que está lá com as suas pedras, com as suas formações rochosas, muito interessante, que são muito visitadas e merecem realmente essa apreciação do visual. E a Serra da Portaria, que é uma serra também cheia de cavernas e tal, e que está lá e tem o seu vale, e nesse vale a muralha, que é essa muralha de pedra. Então, nós homenageamos o nosso vinho com o nome da muralha. E, com certeza, outros nomes vão surgir com outros nomes próprios da região. Aí, pode falar. Doutor Sebastião, deixa eu pegar o gancho desse assunto aí que o senhor está falando, que é extremamente interessante, que deve já estar acontecendo, se não vai acontecer muito próximo, o enoturismo aí na sua vinícola também, né? E temos uma pergunta aqui da nossa audiência, daí eu passo a palavra para a Luciana para ela continuar essa entrevista, que o pessoal está perguntando qual que é o desafio na questão de pragas da uva na região, qual que é esse desafio da produção de uvas de vocês. Lá no Vinho na Vila, pessoal, nós tivemos as uvas, quando nós realizamos o evento em Goiânia, nós usamos as uvas da Serra das Galés, que eram umas uvas extremamente grandes, bonitas, né, bem saudáveis. Quais são os desafios para o produtor aí na região de Goiás? Olha, o que eu disse anteriormente, nós temos um período de chuva e que precisamos fazer uma poda, que é a poda de formação. Isso dá muito trabalho, porque nós não podemos deixar que as videiras sejam parasitadas por fungos. E aqui, como acho que em toda parte do mundo, onde existe cultivo a uva, o milde, que é um fungo, e o oídio são os principais, são os maiores desafios que nós enfrentamos aqui. Existem outras pragas, mas a ferrugem, tudo, mas bem menos intensidade. Até o momento, em razão do curto tempo também do cultivo da uva aqui na região,
Os maiores desafios são esses mesmo, não tem outro. Às vezes enfrentamos problema com pássaros, né, porque às vezes eles atacam muito na época da uva madura, então a gente tem que usar de alguns artifícios de espantar esses pássaros, de afugentá-los. Mas o resto é o trabalho do dia a dia com pessoas que... Outra coisa que foi outro grande desafio, que nós não tínhamos gente que conhecia do assunto aqui. Então, foi tudo nós estudando e tentando formar pessoas que... E conseguimos muito. Hoje nós temos o agrônomo que veio do Sul, que é o Rodrigo Formola, é um agrônomo bem formado, com pós-graduação. Ele é formado em fruticultura, com pós-graduação em vinicultura, então é muito bom. Tem os rapazes lá, o Adelso, o Manuel, que são pessoas que estão com a gente no processo desde o começo, então já aprenderam tudo de uva, aprenderam enxertia, aprenderam a plantar, aprenderam podar, aprenderam tudo a uva, eles já aprenderam. Então são pessoas muito importantes. E o Valdir Cristófoli, lá, o enólogo, que é uma peça-chave para nós dentro da vinícola, né? Porque realmente ele é um conhecedor forte no assunto e que está sempre lá, disponível e fazendo com que as coisas aconteçam. Nós estamos realmente ampliando a vinícola com instalações modernas, máquinas modernas que nós vamos receber da Itália, vamos receber tanques de inox do Sul, lá de Bento Gonçalves. Então, a hora que ela tiver, eu quero fazer um convite para vocês conheçam a vinícola Serra das Galés, em Paraúna, que vai ser realmente um diferencial da região, porque aqui em Goiás ainda não existe mesmo. Mas espero que outros se animem também e achem que plantar uva é importante, interessante e fazer vinho muito melhor, porque nós vamos ter uma saúde muito mais perene, mais tranquila, tomando seu vinho todo dia. Mais pergunta à tua disposição. E o doutor Sebastião fala com propriedade, né, Luciana? Então, agora eu vou passar a palavra para a Luciana, para ela continuar com as perguntas, e eu vou monitorando aqui as perguntas dos usuários, sendo uma nova pergunta, eu vou passando aqui para vocês. Tem que ativar teu microfone, Luciana. Acho que a Luciana... Espera aí, então deixa eu fazer mais uma pergunta, aproveitar que o doutor está aqui. Nós temos mais uma pergunta aqui da nossa audiência, que ele perguntou: quais são as melhores uvas para se plantar no bioma do Cerrado? Existem as melhores uvas, doutor Sebastião, ou é tentativa e erro? O nosso tempo é ainda muito curto, mas é como eu disse anteriormente, de todas as uvas viníferas que nós plantamos, só a Chardonnay, que é a uva branca, que todo mundo sabe, ela ainda não deu a resposta que a gente espera, mas lá vamos continuar. Mas eu posso destacar aqui a Tempranillo. A Tempranillo é uma uva excelente, Malbec deu muito bem, Cabernet Sauvignon muito bem também. Nós estamos impressionados agora com a Sangiovese, que nós vamos fazer a primeira colheita esse ano. Está muito bonita, muito boa, muito cacho, muito vistoso mesmo, com muita qualidade. Então, a gente ainda não tem, assim, falar, essa não deu certo. Nós ainda não testamos a Carmenere, não testamos a Taná, que faz parte dos nossos sonhos, né? Mas a que nós já fizemos até agora, todas elas se deram. Mas se eu posso destacar bem, eu posso falar na Tempranillo. E, doutor Sebastião, qual é a sua uva preferida? Aí depende para que eu quero a uva. Se é para vinho ou se é para degustar.
Se for para vinho, eu gosto muito da Malbec. O vinho da Malbec, eu acho ele espetacular mesmo. Gosto muito. Agora, se for para chupar, eu gosto mais da uva comum nossa mesmo, que é a rosada mesmo. Aí, a uva que eu chamo uva do Natal, porque eu ficava esperando todo ano, estudante aqui em Goiânia, esperando chegar o mês de novembro, o mês de dezembro, para chupar uva, porque a gente não conhecia isso fora dessa época e vinda de fora. Normalmente aqui em Goiânia chegava uva de Jundiaí, e eram essas uvas que chegavam aqui e a gente gostava muito. Então, para degustar, tem muitas uvas. Ultimamente, eu não falei ainda, mas eu vou fazer um destaque, a Embrapa Uva e Vinho, lá de Bento Gonçalves, de Jales, São Paulo. Tem pesquisadores que a gente tem que tirar o chapéu. Ver um João Dimas, uma Patrícia, fazer pesquisa de uva, criar uvas novas, é muito interessante. Então, eles têm feito, quer dizer, são uvas labruscas, que servem muito para suco e para vinho de mesa, mas essa é muito interessante. E também uvas de mesa, né? Porque, ultimamente, nos últimos 3 anos, a Embrapa lançou a uva e vinho, lançou a uva Vitória, uva sem semente, mas muito saborosa. Até nós já temos um canteiro lá, já temos uns pés dela, ela dá muito bem e muito saborosa. E tem outras uvas de mesa, Núbia, uma que lançaram há pouco tempo, que agora até me esqueço o nome dela, são uvas muito interessantes. E outro destaque que eu quero dar para a Embrapa Uva e Vinho é que nós fazemos pesquisa com eles. Eles estão pesquisando uva lá, junto com nossas plantações lá, e tem uma uva que provavelmente pode ser aprovada esse ano, que está em fase de observação, de experimentação. É uma uva que nem nome ela tem, ela é chamada de C46. É uma uva que está dando certo aqui em Goiás. Ela não deu certo em Bento Gonçalves, não deu certo lá em Petrolina, mas aqui em Goiás ela está excelente. E se ela for aprovada, ela vai ser uma uva autóctone goiana. Então, tem que receber um nome aí da região, né? É o que nós queremos, né? Com certeza. Nós vamos Doutor pensar... Sebastião, e onde que a gente encontra o vinho Muralha no Rio, São Paulo, Minas? Como é que a gente pode comprar? Olha, não, isso aí, entrando em contato com a vinícola, com o site da vinícola, nós estamos com o e-commerce aberto, né? Então, você compra o vinho, chega na sua casa com tranquilidade, normalmente pelo correio. Ela chega, é só pegar o site da vinícola, que você é www.viniculaserradasgalés.com.br, esse é o site da vinícola, ou então o 0800, é o 0800 64 201 11. Então, isso aí, o telefone da própria vinícola, liga lá, o vinho chega com facilidade. Maravilha, que bom. Eu fiquei com uma curiosidade. O senhor levou o vinho Muralha, Portoriga Nacional, que o senhor trouxe na sua malinha lá para que o seu amigo lá de Portugal provar? Estava programado para levar isso agora em abril, mas o coronavírus está impedindo isso. Mas vou levar, com certeza, porque o senhor José lá, eu comunico com ele por e-mail e tal, falo do sucesso da uva, do vinho, tudo, mas eu vou levar um vinho. Se esse corona demorar muito, eu vou ter que mandar de outro jeito, né? Mas eu preciso mandar, porque ele foi muito gentil e ele tem a sua responsabilidade, e isso existia aqui em Goiás. Isso, que bacana. A história é muito linda mesmo. Larissa, tem mais alguma pergunta da audiência que você queira fazer? Sim, acho que temos uma pergunta aqui do Rodolfo, que ele fala qual foi a maior barreira enfrentada em relação ao custo da produção na região.
Olha, sem dúvida, o custo do plantio de uva, do cultivo da uva aqui, não é tão barato, porque exige essas. Nós não temos aqui um período de dormência. Então, nós precisamos dessas duas podas, e fazendo duas podas, precisamos de dois cuidados. E, na verdade, algumas variedades das uvas labruscas, ela produz 2 safras por ano. Mas nas viníferas nós não temos coragem de fazer isso não, porque é muito arriscado. Nós preferimos fazer com que tenha uma safra bastante rica, bastante produtiva em uma única safra. Então a maior barreira é o custo mesmo, que não é barato, que são todas lavouras irrigadas, porque é período de seca, de estiagem, então nós temos que manter a umidade do solo adequadamente, fazendo a irrigação por microaspersão, a irrigação por gotejamento, são as principais que nós fazemos aqui. Então, o custo é elevado. Agora, se produzindo qualidade e também uma quantidade razoável, esse custo vai ser superado pela venda do produto, que é bastante produtivo. Por exemplo, nas uvas do suco, nós produzimos aqui 25, 30 toneladas por hectare. Então, é uma produtividade significativa. E as uvas de mesa, a Niagara rosada, nós produzimos também aqui 25 até 30 toneladas por hectare, para vender no mercado. Ela é uma uva de bom consumo, então vende-se muito bem. Agora, é lógico que a gente ainda está num período de investimento, né? A gente tem investido, então a gente não pode falar assim plenamente em resultado. Nós estamos fazendo um investimento e eu acredito que para o futuro isso, mesmo que não seja para mim, mas que seja para outro que continuar com o projeto, tenha esse resultado, certo? Aí, saindo do lado econômico e voltando para o lado da gastronomia e dos sabores, eu fiquei curiosa com uma coisa. Recentemente, eu estudei muito sobre o Cerrado e sobre as descobertas, inclusive dos chefes famosos de São Paulo, né? Descobriram a baunilha do Cerrado, os frutos do Cerrado, que são muito conhecidos, né? O senhor teria assim, alguma coisa para contar para a gente de como é a harmonização, como que esse terroir ele fica redondinho, você tomando, por exemplo, um Touriga Nacional Syrah Muralha. O que seria assim, uma refeição maravilhosa com essa característica dos sabores do Cerrado? Olha, em harmonização, eu não vou falar que eu seja um professor, né, de nada. Mas o que eu posso dizer que o vinho Muralha é um vinho carregado, um vinho cheio de sabores amplos mesmo, e que ele combina muito com carne, né? A carne vermelha, mesmo dependendo um peixe, uma coisa assim, é um vinho que harmoniza bem com ele. Agora, muitos pratos goianos, nós temos aqui o piqui, que vocês acho que nem conhecem, eu quase não conheço, que ainda não tem assim um trabalho feito para uma harmonização, mas pode ser uma coisa nova a ser criada. E assim outros pratos da região também, outros que pode harmonizar. E com certeza, com o passar do tempo, nós vamos trabalhar isso tudo. Nós vamos chegar naquele prato apropriado para ser harmonizado com o vinho do Cerrado. Isso nós temos, faz parte do nosso propósito do dia a dia. Tem algumas carnes exóticas, né, doutor Sebastião? Tem carnes exóticas. Aqui, hoje, nós já temos muito javali. O javali, se for bem criado, tudo, é uma carne excelente também. Temos outras carnes de cervo, de carneiro, de tudo. Então, tem muita coisa para ser trabalhada. Eu posso dizer que nós estamos no início de um projeto que pode ir muito longe e ser comparado aos projetos
de Argentina, do próprio Brasil lá no sul, de Chile e mesmo da Europa. Pode ser porque a gente acredita muito. A gente hoje tem uma crença muito significativa a respeito do nosso vinho aqui, da nossa uva. Que bacana. E tem que acreditar, realmente tem que ousar, experimentar e acreditar, né? O senhor daria algum conselho para quem quer começar uma produção ou quem quer justamente entrar no mundo do vinho com experimentações? Qual seria a sua dica principal? Olha, eu costumo dizer, Luciana, você quer trabalhar com uva e vinho? Primeiro apaixona. Tenha paixão pela coisa, porque aí você vai... Porque muitas pessoas já chegaram em mim e falaram, eu quero plantar uva. Aí eu pergunto, você já apaixonou? Porque se não tiver essa paixão, essa vontade, não é fácil, não é um cultivo fácil, não é uma agricultura fácil. Eu vejo que muita gente fala, mas você tem coragem, você é insistente. Realmente precisa disso tudo. Agora, depois que realmente resolve praticar, fazer essa prática, gostar mesmo, é uma coisa muito prazerosa, mas muito prazerosa mesmo. Entrar debaixo de um barreiral carregado, ou então as uvas, sentir aquele aroma, é uma coisa de muito significado na vida de quem está fazendo aquilo. Então, acho que precisa isso. E ter a persistência, não desacreditar, porque a gente tem muito insucesso, mas o sucesso vem e isso dá muita satisfação. E a vida é de prazer, né? A gente precisa ter prazer em viver e fazer aquilo que realmente gosta e que dá satisfação. E não tem coisa melhor do que tomar um bom vinho com bons amigos, né? É o papo mais agradável que a gente pode achar na vida. Tomar o senhor que é médico é a melhor pessoa para receitar uma taça de vinho para a gente. Sem dúvida, eu não tenho nenhuma dúvida disso. Tomar um vinho bom, rico em resveratrol e outras antocianinas e tal, combatendo o colesterol, construindo dentro do seu organismo colesterol bom, isso é muito prazeroso e dá muita satisfação. E é um conselho que a gente pode dar. E eu até já falei isso com a Larissa uma vez, em alguns países do mundo, e mesmo no Rio Grande do Sul, já falaram de lançar o vinho como alimento e não como bebida. A quantidade de álcool do vinho realmente não é uma grande quantidade. Ele sendo bebido moderadamente, ele não é bebida, ele é realmente um alimento. Então, para quem sabe apreciar um vinho, realmente ele poderia servir obrigatoriamente de um alimento, que ele tem todas as propriedades para isso, com exceção do álcool que ele carrega, que é o contraindicado, porque quem tem o vício pelo álcool enfrenta seus problemas realmente, né? Mas bem usado é bem indicado. Tá ótimo. Poxa, a gente descobriu muita coisa hoje. Eu me senti indo para o Cerrado. Não. O Cerrado é atrativo. Não, além da uva, ele tem muita coisa boa, muita coisa. Eu queria saber se ainda tem mais perguntas, antes de voltar para agradecer o senhor pela participação, né? Super honra estar aqui nessa Semana do Vinho Brasileiro, que realmente a gente cada vez se orgulha mais do que é produzido aqui, e temos a sorte, né, como brasileiros. Eu considero sorte, como o Brasil não é um país que culturalmente nato da cultura do vinho, né? Nós herdamos isso muito dos imigrantes, mas isso tem um ponto positivo, a gente consegue provar muitas coisas diferentes, a gente não fica preso a uma ou a outra uva. E eu acho que a sua vinícola é assim, o maior exemplo disso. O senhor está fazendo vários testes, né? E
está aí quase à beira de criar uma uva da região. Quer dizer, é uma coisa muito... É um privilégio, né, que nós temos no Brasil. Não, sem dúvida, é muito bacana isso mesmo. Então, eu queria dizer para vocês que o município de Paraúna é um município rico, de muitas potencialidades, muitas belezas naturais. Atualmente conta com um prefeito muito bom também, trabalhador, responsável com tudo. A gente queria fazer um agradecimento ao prefeito de Paraúna, que é o Paulo José Martins, que é nosso companheiro e apoia muito a iniciativa, valoriza muito, então é muito importante para nós. Agradecer aqui o nosso pessoal do Cicobi Goiânia, que é um pessoal que nos apoia muito também. A gente fica muito feliz com isso tudo e participar de uma conversa dessa que a gente pode chamar que é uma fala nacional, né? Falar sobre vinhos brasileiros, vinhos nacionais. Isso é muito importante porque a gente acha que o vinho brasileiro, o vinho nacional, ele é muito pouco valorizado, sendo que ele tem muita qualidade, tá? Muito vinhos excelentes, no Sul principalmente, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, tudo tem vinho muito bom. E a gente quer entrar nesse mercado, levando o Goiás a esse ponto também. Então, a gente agradece muito. E aos meus companheiros lá da vinícola, o Valdir, o Rodrigo, o Adelso, o Manuel, o nosso abraço a todos eles e a família também, porque eles representam muito para nós aqui nesse trabalho, nesse dia a dia, fazendo com que Goiás possa aparecer na produção do vinho. Isso é muito importante. Doutor Sebastião, eu me surpreendi super positivamente com os seus vinhos quando estivemos no Vinho na Vila e no Shopping Flamboyant em Goiânia. Eu realmente não conhecia, não sabia da qualidade, já tinha escutado falar, porque o Muralha já foi premiado, né, o vinho, porém não o tinha provado. E o doutor Sebastião me presenteou na ocasião com uma garrafa que nós degustamos entre várias pessoas, inclusive sommeliers, e todos ficaram realmente muito surpresos com a qualidade. Então, o senhor está de parabéns pelo seu trabalho e por estar colocando, né, a região de Goiás na rota do vinho. Isso é muito importante. O Brasil conhecer, não é só o Sul que faz vinho, pessoal, não é só o Rio Grande do Sul, não. O Brasil é uma região, é um país enorme, super rico de produção de vinho, de gastronomia, e essa semana vem para provar justamente isso, que o vinho e a gastronomia brasileira merecem ser valorizadas de norte a sul. Então, meu agradecimento ao seu doutor Sebastião por estar aqui conosco, a Luciana, que está também aqui conosco, que é jornalista, está fazendo essa entrevista. E amanhã nós voltamos novamente às 14 horas. Convido o doutor Sebastião a estar com a gente aí, dessa vez escutando os próximos bate-papos. Sem dúvida, né? Muito obrigado mesmo, a gente fica muito feliz. Eu quero agradecer a vocês, você com sua equipe, a Luciana, por essa participação muito honrosa que a gente teve, estar no meio e com certeza levando a nossa vinícola, levando Goiás, mostrando que aqui também existe essa potencialidade. E quero finalmente dar um abraço da minha família também, que está tudo ouvindo, está tudo... não está junto comigo aqui, mas está ouvindo meus filhos, netos e tudo. A gente fica muito feliz de estar participando do Júlio, Maria Ordália, que são meus filhos, Ana Valéria, meus netos e netas, o Eduardo, Natália, a Manu e a Marcela também. Então, muito obrigado a vocês, fiquei muito honrado mesmo. Está aqui do meu lado o Igor, que trabalha com a gente, ele veio me ajudar aqui, me assessorar porque eu não sou um expert nesses assuntos da comunicação, assim. Então ele me ajudou muito aqui, mas valeu a pena. Muito obrigado, viu, Igor? Tá certo também. Tá certo?